Salmo 133, versículo 1. Você que trouxe a palavra do Senhor, abre aí. Amém? Salmo 133, versículo 1. Todos abriram? Glória a Deus. Diz aí a palavra de Deus: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Vou repetir novamente. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Araão, e que desce a hora das suas vestes. É como orvalho de Hermão que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A palavra união é a junção de duas coisas. A palavra união é a junção de duas pessoas. A palavra união é usada em casamentos, em pactos. Ela significa a união de coisas, de pessoas. E Deus está falando: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam união, que os irmãos estejam unidos. Irmãos, não está falando aqui de casamento, como eu falei, apesar que serve para o casamento, mas está falando de irmãos. Quão bom e quão suave é que nós, eu, você, vivamos em união, juntos, unidos, através do amor, através da presença de Deus, através do Espírito Santo de Deus. Quão bom é isso, é diante dos olhos do Senhor. Bom significa perfeito. A união é perfeita. A união entre irmãos pelo amor é perfeita. Bom significa proveitosa. A união entre irmãos, ela é proveitosa. Ela traz um proveito, ela traz algo, ela acrescenta algo. A união entre os irmãos, bom, é aprovada. Ela é aprovada por Deus. Ela é uma coisa boa, santa, maravilhosa. E eu quero nessa noite falar para você rapidamente as vantagens e desvantagens de estar unidos ou não. Vou ser mais claro. Eu quero falar para você qual é a vantagem de estar em união com o seu irmão e quais as desvantagens se você não está unido com ele. Vou repetir bem claro. Eu quero falar para você nessa noite, rapidamente, 4 vantagens que eu tenho quando estou unido em amor com meu irmão, e 4 desvantagens que eu sofro quando eu não estou unido com meu irmão. E para falar sobre isso, eu quero usar um texto muito conhecido. Você vai andar um pouquinho para frente aí, não muito. Depois de Provérbios, você vai achar Eclesiastes, capítulo 4, texto muito conhecido. Tenho certeza que você já ouviu na sua vida, você já ouviu em casamento, você já ouviu em pregações. Eclesiastes 4, versículo 9 ao versículo 12, fala de 4 vantagens que nos dá quando nós estamos unidos com pessoas, e principalmente com pessoas, irmãos em amor. E nós vamos comentar também dentro disso 4 desvantagens quando não há essa união. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, abre aí. A união ela é importante. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18, fala que Deus olhou para o homem, já tinha feito Adão, perfeito, sem pecado,
E Deus olha para Adão e fala assim: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma adjutora, uma companheira, uma auxiliadora para ele. E depois Deus faz a Eva e une os dois. Adão estava sozinho. E Deus falou: não, eu preciso fazer uma mulher para ele, para unir ele. Porque a união é bênção. A união traz vantagens. E é isso que eu quero falar para você hoje. Que a união traz vantagens. Mas não vou focar em casamento não. Apesar que traz vantagem dentro do casamento. Mas eu vou falar de união de uma forma mais geral, vamos dizer assim. Primeira coisa, versículo 9. Primeira vantagem da união. Primeira, diz a palavra de Deus no versículo 9: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Qual que é a vantagem de nós estarmos unidos? Qual que é a vantagem de nós estarmos unidos com pessoas? O texto está dizendo aqui, quando duas pessoas estão trabalhando juntos, ganham muito mais. As coisas, quando duas pessoas trabalham juntas, elas rendem muito mais, tanto material como espiritual. Você trabalhando, eu lembro de mim, jovem, há pouco tempo atrás. O que foi que você deu risada, irmã? Irmã, não pode fazer isso, é maldade, irmã. Há pouco tempo atrás, jovem, não estava nem casado ainda, não tinha nem conhecido aquela mulher maravilhosa, aquela grande pequena mulher. Eu tinha uma 1000 bilhete. Era 1000 pedaladas para pegar ela. Não tinha muita coisa. Aí um dia eu conheci aquela mulher e nós dois juntos começamos a criar algo. Começamos a trabalhar juntos com o intuito de casar, de construir família. E ali juntos, eu que era quebradão, não tinha nada, não pensava em guardar nada, junto com ela criamos um patrimônio. Adquirimos uma casa, reformamos, compramos carro, compramos móveis e continuamos até hoje juntos e compramos, trocamos de casa, depois continuamos mais ainda, trocamos de casa de novo, trocamos de carro e fomos construímos um patrimônio, porque juntos a coisa rende. Agora quando separa, quando é um só, meu irmão, eu me converti com 19 anos. Até 19 anos, se eu tivesse hoje o conhecimento que eu tenho a respeito da vida, a respeito de Deus principalmente, eu com 19 anos já estava montado num belo carro. Mas eu tomava tudo em cachaça, porque não tinha ninguém que se unisse comigo para o bem, mas se unia comigo para o mal. Mas quando se uniu com pessoas para o bem, irmãos, filhos de Deus, pessoas comprometidas com o amor do Senhor, as coisas se aceleram, as coisas tomam forma, você consegue conquistar coisas na sua vida. Por isso que Deus fala assim, a vantagem de estar unido com alguém, dentro do casamento, com irmãos, há vantagens, mas aquele que se isola, ele sofre coisas na vida, ele sofre perdas. A vida dele anda, mas demora para andar, demora para as coisas acontecerem. As coisas demoram, as coisas acontecem, pastor, acontecem, mas demoram. Agora quando você une em amor, une diante de Deus, une com a sabedoria, com o Espírito Santo do Senhor no meu coração, no seu coração, nós criamos coisas, nós aceleramos o processo. Por isso que Deus olhou para Adão e falou: bom Adão estar só, vai dar trabalho esse menino, ele não vai conseguir cuidar de tudo, ele não vai conseguir dar uma conta de tudo, vou fazer uma mulher para ele. Fez a mulher. E se você ler o Gênesis capítulo 2,
1, 2 ali inteiro, ali final do 1, depois 2 em diante, você vai perceber que Adão, quando Deus fez ele, tinha uma missão pequena, mas quando ele fez a mulher, ele aumentou a missão de Adão. Porque, saber, união, as coisas rendem. A parceria abençoada. Quando duas pessoas estão unidas, existe uma parceria abençoada. Veja só, abre sua mente. Não estou falando só de casamento, estou falando de amizades boas, estou falando de irmão, de igreja. Quando a parceria debaixo do amor de Deus, a parceria é boa. Agora, quando não há essa parceria debaixo do amor de Deus, cria-se uma inveja, é destrutiva. Deuteronômio 32, 20, não precisa abrir, mas pode marcar para você confirmar na sua casa. Fala assim: 1 persegue 1000, 2 persegue 10.000. Olha o poder da união. 1 persegue 1000, 2 persegue 10.000. O que é isso, pastor? Isso chama-se, na nossa ciência, sinergia. O que é sinergia? Quando você soma duas coisas, mas ela não dá somente aquela soma normal, ela cria uma sinergia, um poder muito maior. A sinergia, o cálculo matemático é 1 mais 1, quanto que é? 2. A sinergia 1 mais 1 é 1000. É o poder da unidade. Por isso que Deus fala: como é bom e agradável é que os irmãos vivem em união, porque a unidade cria uma sinergia no mundo espiritual, cria uma coisa fenomenal que acelera o processo, é bênção. E a desvantagem da desunião é que arrebenta tudo. Por acaso você sabia? Você não sabia, vai ficar sabendo hoje. Porque os furacões nos Estados Unidos têm nome de mulher: Katrina, Rebeca. Sabe por quê? Porque quando a passa rasa, leva tudo. É igual a mulher quando termina o casamento, ela leva tudo do homem. Ela passa, leva tudo. Por isso colocaram o nome de furacão de nome de mulher. Você sabia disso? A unidade, ela junta, ela agrega. A desunião, ela desperdiça, ela deixa o processo lento. A vantagem da unidade: o ganho é maior. Fala comigo. O ganho é maior. E a desvantagem da unidade, pastor? O ganho é menor. O processo é lento. Jesus, preocupado com isso, lá em Lucas 10:1, ele fala assim, quando vai mandar os 70, ele manda os 70 um e um. Quem conhece o texto, Lucas 10:1, Jesus pega 70 discípulos e fala assim: vão pregar, anunciar, orar para as pessoas, pelos enfermos, mas vão 2 em 2. Por que Jesus mandou 2 em 2? Porque ele sabia do poder da união. 2 vai acelerar o processo. 2, vocês vão ganhar mais almas. 2, vocês vão evangelizar mais. 2, as coisas vão acontecer de forma mais poderosa. A vantagem na unidade. A vantagem. Outra situação também que Jesus fala do poder da unidade, está lá em Mateus 18, 19 e 20. Ele fala sobre a oração. Vou ler para você, para você entender bem. Mateus, não precisa abrir não, vou ler para você. Ganha tempo. Nosso tempo é curto de quinta, então vou ganhar tempo. Mateus 18, 19 e 20, Jesus fala assim, Jesus dizendo: também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, se-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. O poder da unidade. O poder da unidade. Pastor, Deus escuta a minha oração sozinho? Com certeza escuta. Deus nunca deixa de escutar uma oração de ninguém sozinho e tal. Mas em unidade, em concordância, em unidade de amor, no mesmo propósito, Deus se manifesta muito mais. Vamos lá. Muito mais.
Então Jesus, Deus, o Pai, falou sobre a vantagem da unidade. Jesus falou sobre a vantagem da unidade na questão do trabalho do reino de Deus, da questão da oração. Hoje Deus está dizendo para você nessa noite, deixa eu falar uma coisa para você, Deus está dizendo para você, a vantagem na unidade, dentro do casamento, dentro da igreja, em irmãos, em colegas, a vantagem da unidade, desde que essa unidade seja debaixo de amor, de respeito, sem inveja, sem buscando vantagem, mas com amor, um querendo ajudar o outro, parceria. Existe um ditado, melhor dizendo, não é popular, mas um ditado, que fala assim: um homem sem um companheiro é como a mão esquerda sem a mão direita. Vou falar de novo para você entender o ditado. Um homem sem um companheiro é como a mão esquerda sem a mão direita. As coisas são realizadas com dificuldade, mas um homem com um companheiro, ele tem as duas mãos, as coisas são feitas com mais rapidez. Com mais rapidez. Então nós temos que atentar para isso. Por que eu tenho que vir na igreja? Porque a unidade, a união, ela traz vantagem para mim. Por que quando eu estou passando por um problema eu tenho que pedir, irmão, vamos orar junto? Porque a unidade traz vantagem para mim. Se você não entender isso, que você precisa das pessoas, que você precisa estar com as pessoas, que você precisa estar unido em amor com as pessoas, meu irmão, se você não entender isso, você está perdendo. Você está perdendo o agir do reino de Deus na sua vida. Você está tendo desvantagem. Então presta atenção, porque Deus está hoje ensinando você que há poder na unidade. A vantagem quando nós estamos unidos é bom, é suave, é agradável, maravilhoso diante do Senhor. Por isso que lá no Salmo 133 Deus termina dizendo no versículo 3: porque ali o Senhor determina bênção e vida para sempre. É na unidade que Deus dá bênção maior, muito mais. E a desvantagem? Você vai ganhar pouco, não vai render as coisas que você for fazer, vai ter pouca força, poucos vão fugir de você, porque um persegue 1000, 2 persegue 10.000, segundo o Deuteronômio. Então quer dizer, um só, você vai perder só 1000, poucos vão fugir de você, você vai ter pouca força para vencer os seus inimigos. Você vai vencer sim, mas poderia vencer muito mais se tivesse unidade em amor. Você vai ter o problema de ser solitário, e a demora de tudo que você está fazendo, buscando conquistar na sua vida, vai demorar mais. Vai demorar mais, porque você se isola, você se acha que não depende de ninguém, não submete a ninguém. Eu vou fazer, eu aconteço. E aí você tem um coração orgulhoso diante de Deus. Vai demorar para esse menino chegar onde ele quer chegar. Mas se ele se unisse com alguém, se ele se juntasse em amor com alguém, se ele buscasse alguém em amor para ajudar ele, seria mais rápido, seria mais eficaz, mais eficiente. Segunda coisa, ou melhor, segunda vantagem quando você está unido. Segunda vantagem, voltamos lá em Eclesiastes capítulo 4, agora vamos pegar o versículo 10. Diz aí, 4:10: se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Qual é a vantagem agora, pastor, de estar unido com a pessoa? A vantagem é que você não vai ficar no chão se por acaso você cair um dia na sua vida. Você não vai ficar no chão, pelo contrário, andar em união, você tem um suporte para enfrentar as suas lutas, os seus problemas, as suas dificuldades, para enfrentar as pedras que vêm pelo caminho.
as pedras que vão dificultar a sua caminhada. Você vai cair, mas o teu irmão está do teu lado, te levanta. Mas se você cair e estiver só, meu irmão, você não vai conseguir se levantar. Lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 25, o apóstolo Paulo escreve a carta aos irmãos de Filipenses, falando de um irmão amado, eu gosto muito dessa história, chamado Epafrodito. E lá no versículo 25, Paulo escreve a carta aos Filipenses, aos irmãos de Filipenses, e manda essa carta pelo próprio Epafrodito que estava com ele, com Paulo. Fala, Epafrodito, volta lá em Filipenses, e dá a carta para os irmãos da igreja de lá. E mais na carta ele escreve assim, capítulo 2, versículo 25: julguei contudo necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão, olha lá, e cooperador e companheiro nas lutas, e vosso enviado para me socorrer nas minhas necessidades. Ele está mandando a carta para a igreja e fala assim: gente, eu estou devolvendo Epafrodito para vocês, meu irmão, meu cooperador e meu companheiro de luta, a qual vocês enviaram a mim para me socorrer na minha dificuldade. Paulo estava passando necessidade. Os irmãos da igreja de Filipenses, Epafrodito, vem cá, nós temos que mandar alguém. Ele fala: vou eu. E ele, Epafrodito, sai de lá e vai até Paulo, longe, distante, chega lá com doação, que Paulo estava passando necessidade. Paulo estava, meu irmão, caindo na fome, na escassez, e vem quem? Um irmão, um cooperador, um companheiro de luta, para socorrer ele. E agora Paulo está devolvendo ele, o pessoal, com a cartinha de agradecimento, obrigado pelas doações. Esse irmão Epafrodito, e Paulo escreve, depois você lê com calma na sua casa, esse irmão é exemplo, todo mundo tem que ser como ele. Sabe por quê? Ele fala no 30, que Epafrodito, para levar para ele lá as doações, quase morreu. Para ele chegar com as doações, quase morreu. Pega o texto lá e depois você lê na sua casa com calma. Quase morreu. Mas ele foi socorrido pelo companheiro, diz o versículo 30. Epafrodito me socorreu. Vou catar lá, porque o pastor fala, mata a cobra e mostra ela morta. 2:30. Porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte. Olha lá, falando de Epafrodito, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo o serviço que vós próprios não podeis prestar. Epafrodito quase morreu para vir me suprir. Sabe por quê? Porque Paulo tinha um irmão, ele tinha um cooperador, ele tinha um companheiro. Ele não estava só, ele tinha alguém que amava ele. A viagem era arriscada, vai eu. Se Paulo está passando cidade, eu vou levar. Paulo não ficou, meu irmão, passando necessidade. Paulo não ficou caído no seu ministério. Sabe por quê? Porque o irmão foi lá socorrer, dando a sua própria vida, colocando a sua própria vida em risco. Qual que é a vantagem de nós termos irmãos assim, cheios de amor, cooperadores, companheiros? É que a gente, meu irmão, não fica na mão. Não fica na mão. Quando a coisa está feia, o irmão vai lá socorrer. Está passando fome, o irmão leva uma cesta básica. Está passando necessidade, o irmão vai lá, corta a água, corta a luz, porque está desempregado, o irmão vai lá, paga a água, paga a luz. Isso é amor, isso é unidade. Não fica caído, mas o irmão levanta. É isso que deu vantagem. Agora quem está sozinho vai morrer de fome. Quem está sozinho vai passar necessidade. Quem está sozinho vai sentir fome bater no estômago. Quem está sozinho vai sofrer. Quem está sozinho vai ser difícil levantar depois de uma queda. Agora quem tem unidade, esse consegue levantar, porque tem alguém do lado que ama. Que ama. A vantagem, meu irmão, de estar unido
é essa. A unidade dá suporte para você enfrentar as dificuldades da sua vida. E como Jesus falou, no mundo tereis aflições. E aflição é dificuldade. Quando tem irmão, está junto. E a desvantagem, pastor, nesse caso? Se você cair, não vai se levantar. Se você não vai ter ninguém, meu irmão, para dar suporte para você se levantar nas suas lutas. Não tem ninguém ajudando você em oração. Não tem ninguém levando alimento para você se você cair. Se você cair espiritualmente, não vai ter ninguém que vai te levantar. Vai estar sozinho. Não haverá ninguém para te socorrer, como Paulo foi socorrido por Epafrodito. E por isso que Jesus fala assim: eu vou enviar 2 em 2. Porque se alguém na hora fraquejar, o outro ajuda. Se alguém na hora balançar, o outro ajuda. Por isso que é melhor serem 2 do que 1. Lembro de uma história do missionário que eu conheci, porque ele pregou, eu estava aquele dia. O missionário foi fazer missão na Amazônia. Ele fez Jocum. Quem conhece aí, Jocum é um trabalho missionário. A pessoa fica lá 6 meses, se forma missionário e depois sai. Ele fez Jocum, e quando terminou os seus 6 meses lá, ele falou para Deus assim: Deus, o primeiro pedido que chegar aqui de missionário para qualquer lugar é meu. Toma cuidado com o que você fala. Quando você fala com Deus, você está falando. Chegou Amazonas, tribo indígena. Ele catou lá, me lasquei. Mas ele foi, porque tinha que falar para Deus. Para chegar lá, foram uns 2 dias de viagem. Rio. Vai rio, e rio, e rio, e rio. Quando chegou no portinho lá, o índio estava esperando ele. Eu, índio, você, missionário, vamos para a aldeia. 4 horas na mata. E cobra passando, não sei o que, o índio levando ele. 4 horas. Chegou na aldeia. O cacique lá, esse índio falava português e traduzia para a língua indígena. O local de reunião é aquela lá. Aquele negocinho de indígena mesmo, né? Que tem só coberto com... Lá é a igreja. Falou assim que a tribo indígena só tinha 8 cristãos. O resto de tudo era índio mesmo, doidão. Tinha 8, só que os 8 eram fiel, não faltava um culto, ele falou. Então ele pregava e o índio traduzia. Só que quando ele chegou lá, já tinha um missionário lá. Ele foi lá para serem 2. Ele foi completar o que estava lá. E lá começaram a fazer um trabalho. Só que um determinado dia teve um problema. Uma criança morreu dentro da tribo indígena. E aquele rolo todo, a criança morreu, colocaram a criança dentro. A criança sofreu um acidente, colocaram no barco, desceram para levar, até chegar lá já estava morta. Chegou lá na ribeirinha lá, falou: não tem jeito, está morta. Volta para a criança. Então a criança, quando chegou de volta, já estava já dura. E veio aquele monte de indiada onde fazia reunião, e colocou a criança morta diante dos 2 missionários. E o cacique falando, e o cara não entendendo nada do que eu estava falando. E aí o índio estava traduzindo e falou assim: o cacique falou o seguinte: se esse Deus que você prega aqui na tribo, que ele escuta falando por aí, é poderoso, essa criança vai ter que ressuscitar, porque se ela não ressuscitar, vai matar vocês 2. Ele falou assim que olhou para o outro companheiro, que estava lá já, o companheiro já estava chorando. Ele falou assim: meu companheiro mais velho já está chorando, eu estou lascado. Ele falou assim: mas não teve saída, só tinha que fazer uma oração só. E eu fiz uma oração para Deus. Eu falei: Deus, se o Senhor não ressuscitar essa criança, eu vou morrer. O senhor está entendendo? Ele só fez essa oração só. Falou: Deus, ou o Senhor ressuscita a criança no nome de Jesus, ou a gente vai morrer aqui.
É a oração que ele pôde fazer, em nome de Jesus. Quando ele fez essa oração simples, a criança começou a vomitar bola de sangue e voltou à vida. E a tribo indígena inteira se converteu ao Senhor. Mas é melhor ser dois. Porque quando se olha do lado, um já foi. Eu vou morrer, eu vou morrer. Falei, rapaz, o que eu estava esperando que o cara já está antigão aqui, já piou, eu então. Quando um cai, o outro levanta. Terceira vantagem, versículo 11. Terceira vantagem de estar unido, estar em unidade com irmãos, com o amor de Deus. Diz assim: também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Né? Isso aqui acontece muito dentro do casamento, né? Dormir junto, tá frio, mês de junho, julho, lá começa a esfriar, grudam no outro lá, a mulher com aquela pé gelado, aí você fala, mulher, coloca a meia. Estou falando mentira? Quem é casado sabe como é que funciona, põe a meia que não vai dar. E quando a mãe não põe a meia, tá aquele frio, ela coloca o pé assim no teu pé para esquentar o seu gelo inteiro. Por misericórdia. Põe a meia, mulher. Põe uma meia bem grossa. Andar em união é um cuidar do outro. Aquentar, esquentar, né? Um corpo esquentando no outro para se livrar do frio, simboliza o cuidado que eu tenho pela pessoa e o que ela tem por mim e a sobrevivência de ambos. Muitas vezes você deve ter assistido um filme por aí, muitas coisas reais que já apareceram, histórias reais, que pessoas se perdem em nevascas grandes, naqueles montes lá, né, de frio. Muitas vezes o cara tem que cavar um buraco na neve, faz uma toca, entra dentro, fecha o buraco, junta o corpo com o outro que está com ele lá, gruda os dois para poder sobreviver aquela noite, aquela nevasca. Se aquentar, se cuidar um do outro, e ambos cuidando do outro, sobrevivendo juntos. A vantagem de irmãos se aquecerem, não se aquecerem fisicamente, mas se aquecerem com amor, cuidando um do outro em amor, zelando um pelo outro, meu irmão, é que ambos vão sobreviver. Porque o inimigo ele vai matar, roubar, destruir. Então, se o irmão está com problema, eu tenho que ir lá esquentar ele espiritualmente. Eu tenho que ir lá levar o ânimo espiritual para ele. Eu tenho que levar a presença do Espírito Santo. Meu irmão, o que está acontecendo? Eu estou preocupado com você. Vamos para a igreja, vamos na pegada, vamos orar, vamos jejuar junto. Eu vou te aquecer. E quando tiver frio, irmão, você vem e me aquece. E nós juntos, aquecendo um ao outro, cuidando da nossa vida, um cuidando da vida espiritual do outro, animando o outro, nós juntos vamos sobreviver. E vamos viver eternamente com o Senhor. É questão de sobrevivência. A vantagem de amar, a vantagem de estar junto com o irmão, a vantagem de estar aquecendo o irmão e o irmão te aquecendo espiritualmente é essa. Nenhum dos dois vai morrer. Agora, se você se isolar, se você não querer, se o irmão for na sua casa e você não querer receber ele, você vai morrer. Ele foi na tua casa porque ele quer te ajudar. Ele não foi na tua casa para te pressionar, para tirar sarro em você, para ele na sua casa. Ele foi na casa para te prestar um socorro, levar um socorro. Vamos para a igreja, volta para o Senhor. Vamos para o Senhor, vamos orar, vamos buscar Deus, vamos fazer isso. Não, por quê? Porque ele está preocupado, ele está fazendo aquilo que Deus pediu para fazer. E tem gente que rejeita. Um dia, eu não era pastor ainda, eu trabalhava de auxiliar. Eu percebi que o irmão estava ruim espiritualmente. E eu cheguei nele e falei: seu irmão, estou percebendo que você não está bem. Você quer que eu ore por você? Ele falou assim: não. E eu saí caindo.
Depois passou uns 2 dias e ele pediu perdão para mim. E aí eu orei com ele. Se você não ajudar o seu irmão, se o teu irmão não te ajudar, você corre o risco de morrer na frieza espiritual dessa caminhada. A vantagem é que um cuida do outro e os dois não vão morrer. A desvantagem é que vai passar frio, vai ficar gelado, vai ficar frio. A tempestade de frieza vai vir. Jesus falou que nos últimos dias muito deixarão a fé, vão se esfriar na fé, vão deixar Deus. Ele falou isso, a tempestade vai vir. E nesses momentos, quando a tempestade vir, que o amor de muitos esfriará, é que nós precisamos mais do amor de Deus entre os irmãos, para suportar essa frieza, essa falta de amor. Por isso que Deus diz, é melhor serem, porque um cuida do outro, e os dois sobrevivem diante de Deus. Dentro do casamento, dentro do reino de Deus, dentro da igreja, dentro dos irmãos, melhor serem 2. Por isso que é importante, quando o irmão não vem na igreja, muitas pessoas só jogam essa responsabilidade sobre o pastor. Pastor que se vira, mas você é igreja, você é irmão. Pastor é irmão também, mas você também é irmão. Então por que você não liga para a pessoa? Ô irmão, senti tua falta na igreja. Não, tu pode cá. Eu estou usando pro lado de cá. Por quê? Por que quando o pastor te liga você não atende o telefone? O pastor vai me perturbar. O pastor está preocupado com você. Ele não quer perturbar você. Ele quer te atrair para a presença de Deus. É importante isso. É importante. É melhor serem 2 do que 1. O amor é tudo, né, irmão? O amor, ele tudo suporta, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O amor é tudo isso aí. O amor enfrenta o orgulho, a soberba, enfrenta tudo. O amor é poderoso. Age com amor que você vai bem. O Coríntios 13 fala sobre isso. Age com amor. Um cuidando do outro, os 2 sobrevivendo às tempestades da vida, e os 2 vão ser salvos. Age com amor. Eu me lembro também que, só para dar uma paradinha aqui, mas de falar do quarto e último, né, o amor tudo suporta. Lá em Coríntios 13, o amor tudo suporta. Amém? Me lembrei da história. Essa semana eu fui tomar um café lá na loja da irmã. A irmã, você quer um café, pastor? Eu falei, eu quero. Ela fez o café. Pastor, eu acho que está forte. Eu falei, não está forte não. Cuspi um torrão de café tão forte que estava. Não está forte não. Imagina. Aí eu falei para ela assim, vou falar lá na igreja. Falei, não fala não, pastor. Eu falei, vou falar, você não dá risada, senão ele vai saber que é você. Já tomei café com sal, café frio, café do outro dia anterior. Cachorro já mijou em mim em visita. Macaco já mordeu minha orelha em visita. Eu tenho um repertório para escrever. Eu falei que eu vou escrever 2 livros na minha vida. Um livro só para falar de cura de Deus, de libertação, e outro para falar da palhaçada que eu sofri. Terrível, irmão. Você pensa que a vida de pastor é fácil? Bolo explosivo. Eu fui comer na casa do irmão, o irmão falou, só faltou ele colocar na travessinha que ele tinha feito um negocinho lá, que objeto não identificado, ele colocou OVNI. Ele teve o capricho de colocar lá
isso, escrever e colocar o papel. Quando eu cheguei, eu falei, o que é isso aí? Ele falou, pastor, eu fiz, não deu certo, então o senhor vê o que o senhor faz aí. E aí eu, pela fé, sem fazer desfeito, pela fé, tudo pela fé, comi. Mas só foi um pedaço também. E eu falei para ele, realmente, irmão, não deu certo. Eu tenho história, irmão. O cachorro, quando mijou em mim, então nem se fala. Estava lá conversando com a irmã, eu senti algo quente no meu pé. E eu falei assim, nossa, né? Será que é Deus isso? Olha que eu olho o cachorrinho com a perna levantada, mandando ver, sem dó. E o negócio escorreu no meu pé, na meia, dentro do sapato. Olha que a irmã viu que falou, pelo amor de Deus, pastor. Eu falei, vou embora, irmã, que agora não tem condições, você é encharcado. Encharque. E pastor, não desiste nunca, eu voltei lá. E o cachorrinho vinha para cá e ficava de olho nele. Vigiando, como Pedro falou, vigiar e orar. Quarto e último, para não fechar. Versículo 12. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Qual que é a vantagem, pastor, de serem 2? Qual que é a vantagem? Resistência dobrada. Diga comigo, resistência dobrada. Andar em união, meu irmão, produz uma resistência dobrada. 2 pessoas podem resistir a um ataque que derrotaria um deles se estivesse sozinho. Ele está falando aqui, em outras palavras, 2 pessoas podem resistir a um ataque que derrotaria um deles se estivesse sozinho. Resistência dobrada. E o texto fala o seguinte aqui, ó. Pega comigo, ó. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Olha lá. Não se quebra tão depressa. Ou seja, pode até quebrar. Você concorda comigo? O texto falando, não se quebra tão depressa. Ou seja, pode até vir romper, mas vai demorar. Na união, as coisas ruins, ou elas não acontecem, ou elas demoram para acontecer. Demoram. Ou elas não acontecem, ou elas demoram para acontecer. É isso que Deus está dizendo aí. Exemplo. Vamos pegar o casamento agora como exemplo. Casal passando por dificuldade. Se os 2 lutarem juntos, às vezes não vai acontecer a quebra da união. Pode até acontecer, mas vai demorar, porque os 2 estão lutando, resistindo junto. Agora, se um largar a mão, rapidinho o barco afunda. Se um falar assim, eu não vou fazer mais nada, não vou orar, não vou me esforçar, rapidinho o barco afunda. É rapidinho. Mas se os 2 resistirem, às vezes sobrevive, não quebra, e se quebrar vai demorar. Se os 2 resistirem. Então tem lutas que, veja só, se eu vou lutar contra o Robertinho e o filho dele, um exemplo aqui, com certeza os 2 contra mim, eles podem prevalecer contra mim, porque é 2 contra 1. Mas se eu tiver o tercílio comigo, vou pegar um cara leve. Se eu tiver o tercílio comigo, aí a coisa muda de figura, porque resistência dobrada. Vamos chocar agora. Pode até vencer a gente, mas vamos dar trabalho. Pode até derrubar a gente, mas vai demorar. Vai demorar mais que eu fosse sozinho. Se fosse sozinho, eles me derrubar fácil. Mas com 2 agora fica diferente. A união traz resistência dobrada.
A união traz. Então está orando sozinho, pastor, estou numa luta lascada. Aí você, por que você não chama o irmão para orar com você? Se me chama para orar com você? Não quero incomodar ninguém. Pronto, você vai perder essa luta rapidinho. Meu irmão, quando estamos lutando, não é incômodo, é sabedoria, é palavra. Não é incômodo, eu preciso de ajuda, é palavra de Deus. Deus está dizendo, é melhor serem dois do que um. Resistência dobrada, chama ajuda. Por isso que Jesus mandou 2 em 2. Chama ajuda. Desvantagem, pastor, disso? Apenas uma resistência. Desvantagem, pastor? Você pode ser derrotado de forma rápida e fácil. Desvantagem está aí. Desvantagem está aí. Resistência. O cordão de 3 dobras. Aqui tem um simbolismo, né? O que é o cordão de 3 dobras? É uma corda de 3, vamos dizer, de 3 vias, vamos dizer assim, que vai, né, enrolado na outra. 3 cordãozinhos enrolado no outro, vira uma corda, vamos dizer assim, de 3 vias. Esse cordão de 3 dobras. As pessoas falam o seguinte, simbolizando a família, simbolizando o pai, a mãe e o filho. Uma família unida dificilmente vai se quebrar fácil. Se for quebrar, vai demorar para quebrar. Família unida. Agora, se tiver desunião, cordinha fica fraca. Se um fiapinho não tiver, fica 2 fiapinhos. Se 2 fiapinhos já fica 1, aí arrebenta fácil. Outras pessoas, o simbolismo também, outro simbolismo seria o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui são simbolismos, não tem nada a ver. Mas o que demonstra o seguinte, que a unidade, ela traz força. A unidade, ela traz resistência. Então você precisa estar unido com alguém, estar unido com a sua esposa, com o seu esposo, estar unido como família, pai, filho, mãe, estar unido como irmãos em Cristo Jesus, tudo com amor. Unidade com amor, sem inveja, sem orgulho, sem soberba, sem buscar vantagem, unidos. Aí o inimigo não vai conseguir, ele não vai conseguir quebrar ninguém, destruir a família, ele não vai conseguir esfriar ninguém, ele não vai conseguir. As coisas que Deus falou aqui, ele não vai levar vantagem nenhuma, não vai levar vantagem. Então, pessoas unidas, as coisas vão acontecer mais rápido, não vão demorar para acontecer. Pessoas unidas, se cair alguém, não vai ficar caído, o outro vai lá e levanta. Pessoas unidas, diz a palavra de Deus, eles vão se aquecer, ninguém vai esfriar espiritualmente. Ninguém esfria espiritualmente. E fez-me lembrar algo agora. Vai vir no casal, família, na igreja. Esse é um exemplo, fatos reais, ao vivo, fatos reais. Vivendo na igreja. Aí o marido para de vir. Não vou mais não. Aí o filho adolescente vê que o pai não está vindo, ou que a mãe não está vindo, fala, também não vou mais na igreja não. Aí vem só um. Daqui a pouco esse um também, ele para. Porque foi esfriando. Um caiu, não levantou, o outro caiu, ninguém levantou, caiu todo mundo. A coisa arrebentou. Quando a esposa chamar você, maridão, vamos para a igreja, mesmo que tenha um jogo lá do teu time, vem para a igreja. É uma vez por semana só, de domingo, quinta-feira, 2 vezes por semana. Acha muito? Acha pesado demais vir 2 vezes por semana na igreja? E Deus te abençoou 365 dias no ano, e você vem 2 semanas para Deus te abençoar o ano inteiro. Você acha muito? 2 vezes por semana? Você acha muito isso? Desgastante? Você não sabe o que é desgastante. Pastor, é desgastante. Eu venho na igreja de quinta, né, e tem só ventilador. Mas eu estou sentadinho, né? Mas tem só ventilador, não dá.
Pastor, é desgastante. Eu vim na igreja de domingo, tem ar-condicionado. É desgastante porque dá vontade de dormir. É desgastante, pastor. Meu irmão, vou falar uma coisa para você, para encerrar essa palavra, para falar sobre o que é desgastante. Desgastante foi o que eu fiz nas minhas férias. Fui lá no Beto Carreiro. De novo. Até mandei um vídeo para os irmãos. Falei assim: irmãos, estamos aqui num lugar ruim. Nós vamos enfrentar situações difíceis aí atrás. Mostrei o Beto Carreiro. Chicote de fogo, que é a montanha russa. Big Tower, elevador. Desgastante foi enfrentar uma fila de 2 horas num sol quente, em pé, para andar num brinquedo. Em pé. Lá é o seguinte, irmão, vai fazendo a fila. Pensa num negócio grande. Vai fazendo a fila. E aí, tantos e tantos passos, tem uma plaquinha assim. Se você tiver desse ponto, é 1 hora. Desse ponto é 1h50 e vai andando. Desse ponto é 2h30. Aí você chega lá, né, 2h30 encosta. 2h30. Solzão comendo o teu lombo. Água, R$5 a garrafinha. Não tem onde você beber água. É só a garrafinha. Solão comendo a seu lombo e você em pé 2h30 para andar no brinquedo. Pastor, você encarou? Eu encarei. Por isso que estar na igreja não é desgastante para mim. Mas o irmão acha desgastante ficar 1 hora, 2 horas sentado, 40 minutos louvando em pé. Eu não aguento. Não aguento. Começou o louvor, eu sento. Eu sento, abaixo minha cabeça. Vai tomar porrada hoje, vai tomar. Eu abaixo minha cabeça lá, porque eu não aguento, cansado. Mas se eu colocar você no Beto Carreiro, eu garanto para você que você fica 1h30 para andar no brinquedinho lá, em pé no sol quente. É você montar no negócio lá que desce lá uma água lá assim, chove dentro, chove, e você sai ensopado e você dá risada porque pagou para ser ensopado. O nego paga para sofrer. Tão desgastante. Meu irmão, sabe por quê? Qual que é a diferença? Agora você vai entender o que eu estou falando. Qual que é a diferença? A diferença é que lá, aquele parque dá prazer na tua carne, e Deus não está dando prazer no teu espírito. A diferença é que você está frio com Deus. Porque se você não tivesse frieza com Deus, você vinha para a igreja e ficava 1 hora, 2 horas, 3 horas, até em pé, no sol quente aí fora, escutando. Sabe por quê? Porque você não tem prazer de ter Deus na sua vida. A verdade é essa. Mas para o mundo você tem prazer. Para enfrentar uma fila, para ir num jogo de futebol, para enfrentar um metrô em São Paulo lotado, para ir no jogo de futebol você tem. Para caminhar 2 km, 4 km para você chegar num negócio que você quer lá, de um show, você tem. Para virar a noite inteira e comer pastel na feira de manhã, você tem. Mas para ficar 2 horas na igreja, sentadinho, você não tem paciência. A verdade é, meu irmão, que a carne está falando mais forte no coração dessas pessoas do que o Espírito Santo e o amor de Deus. A verdade é essa. Não tem explicação. Não tem explicação. Eu vou nesses lugares e eu começo a olhar com olhos espirituais. Falo, que bom, né? Que tivesse todas essas pessoas aqui dentro da igreja. Alegres como estão, sorridentes, unidos para fazer isso, mas dentro da igreja. Com essa força, com essa garra, com essa determinação. Como seria bom? Como seria bom? Eu fico olhando com olhos espirituais. Acho que eu sou um cara doido no parque, fico olhando com olhos espirituais. Mas eu fico olhando. Só para finalizar, tem a fila, né? Lá. Só para você finalizar. E vou te falar o que Deus me mostrou também. Escuta aí, só para finalizar. Que Deus trouxe no meu coração. Escuta só o que Ele fez eu observar. Falei assim, pastor é meio louco. Inventaram agora lá um passe livre, igual sem parar. Sabe o sem parar que você passa na estrada? Você não precisa parar no pedágio? Inventaram igual um sem parar dentro do Beto Carreiro. Então você paga R$100 a mais numa pulseirinha, coloca ela, e chega no brinquedo lá que tem uma fila de 2 horas, você não fica na fila. Você vai lá na frente, com a pulseirinha, mostra a pulseira, ela grampia para você, e você já entra no próximo
Na próxima rodada do brinquedo. Paga R$100 a mais. Sabe o que Deus mostrou para mim? Como seria bom se todo mundo pagasse para estar lá na frente, para chegar primeiro na minha presença. Ai! Doeu essa. Como seria bom se esses que estão pagando aí para levar uma vantagem, fizessem isso para levar uma vantagem na minha presença. Como seria bom. Porque eles pagaram para poder rodar todos os brinquedos num dia só. Como é bom se eles tivessem essa mesma disposição para sentir tudo aquilo que eu tenho num dia só. Mas o ser humano ainda ele vive, infelizmente, na carne. O ser humano ainda tem a tendência carnal dentro dele, porque o Espírito Santo ainda não conseguiu brotar o que precisa ser brotado. Não conseguiu transformar o que precisa ser transformado. Então a gente tem que começar a deixar o Espírito Santo fazer essa obra na nossa vida. E o irmão pensou que hoje a palavra ia ser tranquila, mas Deus preparou o finalzinho para você. O finalzinho. E o finalzinho é essa daqui. 7 horas o parque fecha. E todo mundo fica triste, porque não deu tempo para andar em tudo que precisava. E Deus queria que, quando acabasse o culto, a gente ficasse triste também, porque não deu tempo para ouvir tudo que eu precisava. Tem coisas que Deus fala comigo, meu irmão, que eu paro para pensar. Deus não me proíbe de você ir no parque, Deus não proíbe de você se divertir, Deus não proíbe nada disso. Só que Deus quer que você tenha a mesma vontade quando estiver na presença dele, a mesma pegada, a mesma determinação, a mesma força. Ele só quer isso de você. Ele sabe que você precisa se alegrar, ele sabe que você precisa tirar férias, ele sabe toda essa necessidade que você tem, que você precisa descansar, você precisa ter momentos de alegria na sua vida, com a sua família, com amigos. Ele sabe tudo isso aí. Só que Ele quer que quando você entrar na presença dele, não faça pouco caso. Não fique resmungando, murmurando que está calor, que está cansado, cadeira quadrada, de madeira, não é almofadada, que hoje está um dia calorento e o ar não está dando conta, que o pastor está conversando demais, que o pastor está contando piada, que não sei o que o irmão foi falar o testemunho, começou a falar o testemunho alongou, que o louvor foi muito longo do que o normal, que aquela música que foi cantada 350 vezes, e para de murmurar, e vem para a presença de Deus com a mesma determinação, meu irmão, como se fosse em outro lugar, com a mesma vontade, com o mesmo empenho, se possível, né, meu irmão, até mais porque é para Deus. Glorifique o Ele com palmas em nome de Jesus.